Vamos lá, mais um episódio do Inquietos Podcast começando. E desde quando a gente começou o podcast, a ideia era conversar, poder conversar com as pessoas, aprender com as pessoas que sentam aqui na minha frente e que você aprenda também com cada assunto que a gente traz aqui. E hoje acho que a gente vai conversar bastante, conversar muito bem, porque na minha frente tem um cara que se intitula um tagarela profissional. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar, nunca tinha visto ninguém se intitular um tagarela profissional, mas então acho que o papo vai ser muito bom e tenho certeza que ele vai trazer insights. Pega um caderninho ali para anotar, porque nós vamos falar muito sobre comunicação, oratória, palestras, enfim, quais sejam os teus objetivos, mas assuntos muito importantes e pertinentes, principalmente para você que quer se desenvolver na área profissional, pessoal, falar melhor, se comunicar melhor, que nos dias de hoje está cada vez mais importante esse tema. Aqui com a gente, então, Biel Krieger. Cara, obrigado, Rafa. Prazer estar aqui contigo. Todo meu. Tagarela profissional, é isso aí? Mais ou menos isso, cara. Nessa onda de obrigação que o mundo nos deu de nos apresentar digitalmente, que é uma coisa que eu sou completamente avesso, assim. Completamente não, mas eu resisto muito ao posicionamento de marketing digital e não sei o quê. Eu tenho certos preconceitos, eu reconheço. Porque eu já tomei desporro dos meus amigos do branding, do marketing e tal. É um absurdo. Se você olhar a minha rede social lá, eu sou completamente low profile. Mas vamos botar uma bio lá, né? Sim. E aí, enfim, para não ficar só mais um comunicador, até porque eu acho que isso eu gosto de reservar aos profissionais, né? Não sou formado em comunicação, não sou formado em jornalismo. Eu aprendi a conversar conversando. Sim. Né? Muitas das coisas que eu gosto de trabalhar eu aprendi no tapa, né? Todas elas eu estudei. Comunicação não é diferente. Especificamente esse vértice aí de apresentações e palestras me agrada muito, né? Até já posso abrir um parênteses aqui. Eu estava num evento uma vez, agora faz 2 meses, muito solene. É uma dessas academias de letras. Certo. Né? Com uma baita liturgia, com um protocolo, né? Um academicismo. Enfim, discursos bonitos, uma ode à obra escrita, enfim, tudo isso, assim. E eu fiquei brisando ali entre um discurso e outro, como é tudo palavra, cara. Sabe? Tipo, aquele ambiente lá, aquela instituição lá, era num prédio específico de uma entidade, enfim, do Poder Judiciário, inclusive, e tal, assim. É tudo simbólico, assim, né? A gente cria umas ideias e aquilo toma corpo. E a gente estava falando sobre isso antes, como as coisas têm a importância que a gente dá, né? Tudo isso para te dizer, para te provar por que eu digo que eu sou um tagarela profissional, né? Eu tenho exercitado o poder de síntese, acho que é importante, mas eu sou bom em fazer isso por escrito. Oralmente eu tenho dificuldade, porque eu gosto da palavra, entendeu? Entendi. E aí, pra dar um tom de não, eu faço isso sério também, eu acho que eu misturei uma das coisas, né? De vez em quando eu me apresento como sommelier de palestra também. Boa. São nomenclaturas que podem variar, né? Mas assim, tirando esses crachás da frente, Rafa, eu gosto muito de conversar, cara. Né? Eu gosto de... e eu aprendi a diferença entre falar e conversar. Né? E aí eu também comecei ao longo do tempo valorizar o que é dito. Sim. Né? E aí a gente pode também aprofundar aqui, né, a linguagem escrita, a linguagem falada, enfim, tudo isso. Mas eu gosto de todas. Certo. Né? Eu gosto muito de abrir uma música que eu estou ouvindo e prestar atenção na letra dela. Né? Eu gosto dos cognatos e ver como as palavras têm significados. Faz sentido que tu diga uma certa coisa num certo idioma porque vem de outro. Mas também é legal os elos perdidos de que uma coisa mudou e aí tu diz... E tu tens os falsos cognatos. Sim. Né? Enfim, cara, sabe? Eu gosto desse mundo aí do léxico, do símbolo, do código. E também o que é falado sem dizer nada, assim, né? O não dito me agrada bastante também. Eu acho que tem um mistério interessante aí nessas coisas. Sim. E tu é formado, tu é advogado, né, de profissão. E como é que tu fez essa transição? Porque na advocacia, seja para defender um cliente e tudo mais, tu tens que usar uma forma muito formal, né? Uma maneira muito formal, seja num tribunal para defender e tudo mais.
Veio disso também, ou essa tua habilidade em comunicação ou de assessorar, né, auxiliar pessoas a se comunicarem melhor é antes disso até? Essa pergunta é bem interessante, assim, e é legal a gente olhar pra gente, né? Identificar onde as coisas estavam e o que foi construído, o que já estava lá. Sim, eu sou advogado. Eu brinco que às vezes eu sou advogado, mas eu sou legal. Eu ainda divido a minha atividade profissional, assim. Então, o que eu fiz foi reduzir uma parada que era... Eu adorava a estratégia jurídica de montar um processo, pensar, né? Tem um jogo de xadrez de ter que antecipar o que pode acontecer e lidar com muito imponderável, né? Assim, eu digo isso, se eu disser aquilo, e aí muda, né? Demora, né? Enfim, muitas variáveis que são um pouco frustrantes para mim, né? Eu tinha um pouco de dificuldade, assim, por mais que eu adorava discutir tese, eu tinha uma certa frustração, assim, de lidar com um imponderável muito distante no tempo, assim. Então eu parei de fazer contencioso. Então hoje eu faço contrato e negócio. Entendi. Eu continuo fazendo. Então é muito legal porque essa interdisciplinaridade é quase a mesma coisa. Eu uso muito na negociação e é muito comum, Rafa, eu pegar um comunicado, um e-mail, às vezes até um texto de WhatsApp, tá? Assim, cara, daqui, deixa eu arrumar pra ti. Sim. Fala assim, não. Ou, não manda isso, liga. Sabe? Então o meu trabalho também pede esse azeitamento do caminho, sabe? Eu gosto muito de pensar em criar atmosferas favoráveis para as coisas. Sim. E o direito, cara, envolve muito isso e você aprende por exceção, né? Você vê que normalmente, pensa aí, mas assim, entrou um advogado na parada, tem gente muito boa, cara. E o advogado é muito relevante para tirar a emoção da mesa. Mas nem sempre consegue. Tem estilos e estilos, Sim. né? Então você talvez... vai lembrar de uma situação assim, pediu o contrato. Meu advogado vai te ligar. Putz. Já acho que vai para uma outra esfera a conversa, já perde... E eu gosto de tentar trocar essa lógica aí. Eu ser o cara que facilita as coisas. Sim. Né? Tá, Biel, eu não te perguntei sobre isso. Eu te perguntei sobre de onde veio essa parada. Eu acho que tem muito a ver com a minha profissão, sim. Né? E eu acho legal essa pergunta, como eu te dizia, porque eu não sempre fui esse cara... que adora um microfone, né? E eu acho que sim, vamos falar a verdade, tem muito de ego nessa história, né? A gente gosta da gente, assim, né? A palavra que a gente mais diz é eu. A gente adora o nosso próprio nome, a gente fica esperto quando alguém dá importância pra gente. Então, não vem me dizer que você querer estar num palco não tem a ver com isso. Sim. Né? Dizem que a melhor palavra para uma pessoa ouvir é o próprio nome, né? Isso, aquele livro antigaço que foi muito bem vendido, não à toa, e, enfim... que é do Dale Carnegie, de Fazer Amigos, Conhecer Pessoas, ele fala isso bem no início, assim, de que, cara, o nome do sujeito é uma tática, inclusive, né? Eu não gosto da armadilha que isso causa. Então, se você está fazendo isso para aparecer, tudo bem, alimente as suas vontades, expresse as suas coisas. Tô te dizendo tudo isso porque eu entendo que tem uma coisa de aparecer, mas justamente estava te falando porque... eu não era o cara que gostava de aparecer e eu ainda sou low profile em várias coisas. Por exemplo, a gente estava falando da minha rede social. Sim. Né? Então tem um equilíbrio aí. Mas a minha profissão me ajudou porque para falar em nome de alguém, eu preciso me posicionar. Né? Então me ajudou a ser um pouco mais direto, assertivo, às vezes firme, né? Às vezes avançar alguns sinais ali e tal. Mas eu também sempre gostei muito da parte artística da coisa, né? Eu jamais declamava os meus poemas, mas eu participava de uns recitais como autor. Eu gostava, eu sempre escrevi bilhetinho. Os bastidores eu ali. sempre mandei carta apaixonado, eu sempre de vez em quando escrevia algumas coisas. Adoro madrugada, eu fico lá, né? Então, como eu te falava, esse apreço pela palavra sempre existiu. E ela ali escrita em silêncio, ela é muito limitada às vezes. Então, quando você tem a oportunidade de expressar isso, me interessa muito. Sim. Mas eu acho que a grande parada, e não tem assim uma virada de chave, né? Eu acho que não existe isso, na verdade, mas não tem um momento em que eu me dei conta disso, mas foi ficando cada vez mais claro para mim aquele outro lado do processo de comunicação que é do emissor com o interlocutor. Você tem um receptor da mensagem ali. Tá, e daí? E daí você tá interagindo com o cara e aí você tá criando alguma coisa, né? Então eu te vejo acenando para mim aqui
Eu posso estar sendo mais chato, mais desagradável, mais legal, posso ser mais interessante ou menos, mas é muito bonito para mim saber que o que eu digo, barulhos que eu faço com a minha voz no som do ar, chega aí alguma coisa, te faz pensar, te faz sentir, e aí tu devolve para mim isso. Sim. Eu acho isso mágico, sabe? Então, hoje isso está mais claro para mim, obviamente, trabalhando mais tempo, eu tenho mais tempo para pensar sobre isso. Né? E quando mais tu faz as coisas, mais tu consegue ter camadas de percepção. Né? Então, hoje, por exemplo, quando eu tô na posição de orador, de palestrante, eu acho muito legal quando eu me pego percebendo o ar, assim, quando eu começo a reparar nas expressões das pessoas, quando eu começo a reparar nenhum celular na mão de ninguém, quando eu começo a... Cara, eu tô conversando com essa galera. Isso me dá uma parada, assim. Vai te me colocando dá um barato. num flow, assim. Então eu não tenho, assim, resposta curta agora, eu não tenho um momento específico. Sim. A profissão me deu isso, mas eu adoro conversar. Sempre gostei, cara. Sempre gostei. Aquele lugar da casa, que é a cozinha, que tem alguém cozinhando, tem alguém servindo, a gente tá conversando. A minha família é familhão, assim, né? Então tinha os natais que começavam... no dia 24, sei lá, gente fazendo coisa. Minha mãe adora Natal, sempre organizou. Muitas vezes o Natal era lá em casa. E falando especificamente da cozinha e da mesa, né? Você vai fazendo, daí beleza, faz a ceia, entrega os presentes, amigo secreto, amigo não sei o quê, inimigo secreto. Cara, a gente abria presente 2, 3 da manhã, dorme, no dia seguinte, restedonté, almoço. Com o que tinha da janta. Cara, você tem uma população flutuante da mesa, assim, que levanta um, sai outro, chega outro atrasado, sai, vai na casa da namorada, volta e tal. E o almoço vira café, que vira janta, sabe? Eu acho essa troca, assim, cara, esse ambiente de ficar batendo papo e ficar conversando, eu fico infinitamente ali, certo? Então, o que eu fiz foi me dar conta que tudo é um pouco desse momento, assim. E aí você falava da liturgia, pegando o início da tua pergunta. Mas é muito formal ali, né? Eu acho que a advocacia também está sofrendo um processo gostosinho, ainda a passos lentos, mas mais ou menos com o que aconteceu com o jornalismo, né? De que o noticiário se confundiu um pouquinho com o entretenimento, especialmente se viu isso no jornalismo esportivo, né? Você tem um exemplo muito claro do Thiago Leifert fazendo isso há alguns anos, né? Tá dizendo que a advocacia virou entretenimento? Não, mas eu tô dizendo que existe um movimento, inclusive intencional agora, de simplificação da conversa. Então, ainda que você tenha... não sei se vocês viram aí, mas tem uns vídeos que pra gente da advocacia rola muito, que é o Celso de Mello chamando a atenção de uma advogada que fazia sustentação oral. Ele interrompe. Presidente, temos que manter a liturgia. Por quê? Porque ela não tinha usado Vossa Excelência, ela tinha chamado ele de vocês. A gente pode discutir um monte isso aí. Eu poderia resumir isso aqui sobre a festa que você usa em casamento como respeito aos noivos. Então, às vezes, a liturgia e o formato tem um pouco isso. Né? E também separa as emoções, dá uma caráter de oficialidade no negócio e tal. Mas, enfim, eu quando faço sustentação oral, eu usava todos os termos técnicos, mas o meu objetivo lá, cara, era mostrar para aqueles senhores, senhoras, desembargadores, que são gente como eu e tu, que tem saudade de casa, que estão com fome, que tem coração partido, que sentem saudade. Tem seus problemas para resolver depois que sair dali. Qual era o problema do cliente que eu estava representando? Ou seja, o que tinha acontecido, o que a lei diz sobre aquilo e o que a gente queria na vida real, cara. Né? E aí você tem uma articulação que você faz lá com técnica jurídica para mostrar que aquilo tem sentido, né? Então, assim, eu não acho que a liturgia, que a solenidade, que o formalismo necessariamente tira o miolo que é o mais importante da coisa. Inclusive, o problema é quando o formalismo fica mais importante do que o conteúdo. Né? Porque tens um objetivo e tu não pode destoar do objetivo que tu tens ali naquela audiência que seja, né? Exato. E aí a dança que tu fazes adequando o que tu tens para dizer no contexto, né? A gente já falou sobre isso no teu processo, a gente pode até discutir um pouco isso, mas o contexto muda tudo, né? E a roupa é fácil de entender,
A não ser que você esteja num casamento próprio para isso, você ir de sandália e bermuda num passeio completo à noite. Ah, não, mas é na praia, vou de linho, beleza, tudo certo, né? Sim. Então, assim, essa adequação, assim, ao contexto, eu acho que é o grande segredo dessa história toda. Ao mesmo tempo em que se tu perder a tua autenticidade, se tu não for lá dizer o que tu estás pensando, sentindo, ser quem tu és, de verdade, criar um personagem, a chance de tu não chegar é grande, né? Então, acho que agora eu terminei de responder com exemplos por que eu sou um tagarela profissional. Mas, especialmente no início, assim, desse tipo de papo, eu gosto de abrir milhões de parênteses pra gente poder... Sim, não temos pauta aqui também. Tá? E tem muito a ver isso com a minha personalidade, Rafa, porque eu sempre fui muito curioso. Eu me interesso pelas coisas, né? Então, como é que eu descubro esse mundo ali, né? Eu vou fazer pergunta e a gente vai conversar, e aí eu vou te entender. Sim. Então, eu tenho genuíno interesse de saber, assim, sabe? As coisas mais comezinhas da vida e as coisas mais profundas. Obviamente que a gente carrega eventos muito relevantes pra gente. Às vezes são só pra gente. Mas eu gosto de entender como é que as pessoas se relacionam com eles. Entende? Então, assim, de todo esse universo, cara, é conversando que eu consigo viver essas coisas, sabe? Sim. Então, muito antes disso, minha profissão, eu acho que eu sempre fui um pouco assim, de bater papo, sempre gostei muito de senso de humor. Meu pai é um cara extremamente bem-humorado, então... Cresci num ambiente muito musical também. A família da minha mãe tem maestro, tem músico e tal. Então, todo esse ambiente aí foi me forjando um cara muito interessado por essas interações. Entendi. Né? E aí eu acho que eu também fui desenvolvendo um pouquinho de como é que faz. Como é que dança a melodia dentro de um formalismo. Né? Como é que você fala alguma coisa bonita de um jeito sério. Como é que você conta uma piada e não ofende ninguém? E eu adoro adaptar as coisas para conseguir trilhar o caminho da mensagem, assim, sabe? Sim, sim. Tu comentou sobre até adequar uma mensagem de WhatsApp para a pessoa mandar e tudo mais. Por que muitas vezes já aconteceu comigo de tu manda algum texto ou um e-mail e tu quer dizer uma coisa, mas a hora que bate no receptor, ele recebe, ele interpreta de uma forma completamente diferente e muda o teor da conversa, né? Às vezes tu manda alguma coisa, uma mensagem ou um recado e a pessoa recebe e interpreta de um jeito completamente diferente e fala, não, pera lá, eu não quis dizer isso, né? Sim. E aí é melhor às vezes tu mandar um áudio ou tu ligar, né? Como tu falou. Por quê? Pela entonação. Ou porque a pessoa, às vezes ela está num outro momento, ela recebeu aquilo de um jeito e interpretou do jeito dela, né? Eu gosto do cartão postal. Eu sou um mandador de cartões postais, né? Eu acho maravilhoso o fato de você ter o impulso da mensagem e você nem sabe se ela vai chegar e você não sabe em que contexto ela vai chegar. Quem que vai entregar, quando o cara vai ler e tal. Né? Então, primeira coisa, Sim. Quando você manda e quando você recebe. Né? Quando você tem uma comunicação síncrona, tipo a nossa agora, que acontece eu e você ao mesmo tempo falando, primeiro que você tem toda uma camada de paralinguagem aqui, né? Não só a minha prosódia, que é a minha entonação, como você falou, né? Tudo que não é verbo, tudo que não é palavra aqui, todo o resto, a minha linguagem corporal, o meu som, o meu gesto todo e tal. Sim. Mas também o fato de eu estar presente no seu contexto, estar entendendo, assim, e a gente vai adequando. Quando a gente começa a distanciar isso aqui, seja no espaço, seja no tempo, você já tem uma distância maior que podem acontecer coisas aqui, né? Então, já tem ruído suficiente entre os meus vieses e os teus, entre o teu contexto cultural e o meu, entre as tuas predisposições, os teus preconceitos, os teus gostos, as tuas emoções, o teu estado de espírito. Já tem um mundo bem diferente aí do que tem aqui. Sim. Né? E aí quando eu te falava de criar atmosfera favorável, eu falo de como é que a gente aproxima esses mundos, né? E tem milhões de coisas que você pode fazer para isso e tal, mas já tem ruído que chega aqui, né? Quando você dá mais espaço para isso acontecer, seja no tempo mesmo, seja no espaço mesmo, aliás, ou seja no tempo, você tem mais coisa que pode te atrapalhar nesse entendimento. Então assim, quando você faz por escrito, já começa exatamente que você perde toda a paralinguagem da coisa, né? E aí é massa, você já parou pra pensar que quando você lê uma parada é você falando com você em nome de outra pessoa, assim. Sim. Né? E aí quem escreve muito bem
consegue usar a simbologia e codificação de espaço, vírgula, travessão, não sei o que, para, né, organizar o código de um jeito que seja ele que tenha menos perda na tradução. Mas continua sendo uma interpretação do outro lado. Sim. Né? E tem muito a ver com intenção aí, tem muito a ver com habilidade e tem muito a ver com recepção. Né? Uma conversa que eu faço em workshop é quem é responsável pelo entendimento da mensagem. Quem manda ou quem recebe? Como é que você responderia isso? Pelo entendimento? É. Eu acredito que quem manda. Quem manda? Sim. Tá. Mas quem não quer entender também te atrapalha, né? Tem uma discussão sobre isso e eu não preciso entrar muito nesse ponto, que é, cara, eu queria fazer uma mensagem chegar. Então eu vou ser muito intencional para que aquilo seja o mais bem recebido possível. Sim. Independentemente do estado do espírito, do ponto de vista assim, se a pessoa quer ou não quer. Mas pensando totalmente em como é que tá aquele planeta lá. Né? Então assim, vou mandar uma mensagem de trabalho. Cara, é para um par? É para alguém hierarquicamente superior? É para time? Já muda. Muda completamente. Né? Sim. É um assunto difícil? É só E aí tem uma coisa que eu gosto também. Assim, qual é a função daquilo, cara? Você quer comunicar, assim, prestar uma informação, você quer deliberar, você quer fazer um pedido, você quer tomar uma decisão junto. Às vezes o caminho que você escolhe para fazer isso também não é legal. Sim. Ou pode ser melhor de outra forma. O melhor exemplo disso é a quantidade de reuniões inúteis que a gente tem. Né? Vamos chegar lá. Poderiam ser e-mails. Né? Vamos chegar lá. Que nem as palestras que poderiam ser PDFs. Mas por que isso acontece? Eu não sei que contexto. Pode ser vários motivos. E uma variável normalmente não explica a equação inteira. Né? Mas porque a gente tem ruído tanto interno, às vezes da gente, emissor, que está pensando que está abafando, que está claríssimo, que está super gentil, mas pinga lá de um jeito completamente grosseiro. Né? Eu tenho uma cliente meio durona, assim, né? E ela disse, Biel, me ajuda aqui, porque eu acho que tá, né? Acho que tá bom, mas... Aí eu disse, não, peraí, vamos dar uma amenizada aqui. Sim. E às vezes é o contrário, cara. Tem um cliente que é super fofinho, e demais às vezes, hein? Cara, que você tá sendo meio condescendente, parece até. Né? Então você tá sendo legal e outra parte parece que você tá sendo paternalista, assim, entendeu? Sim. Então tem milhões de coisas na sua intenção, ver como é que essa coisa funciona no caminho. E aí o outro lado, quem que é essa pessoa? Né? Você já conhece, você não conhece, é teu cliente, é teu fornecedor, é um par, é um amigo. Qual é o domínio técnico? Você vai, se é advogado, faz com primor, assim, falha miseravelmente na compreensão. Manda um texto super técnico para o cliente, não tem bulhufas, sabe? E eu aprendi fazendo isso. Eu era o cara que administrava, eu criei um departamento de gestão no escritório. Mas eu também atuava operacionalmente. Né? Então eu adorava discutir tese e tal. Mas muitas vezes eu ia para as reuniões como tradutor do meu sócio. Então assim, tava o cliente lá, eu sentava e ele começava a explicar e tal. E eu notava aquela cara de poodle do cliente assim, dobrando. Sem entender muito bem. Sem entender o que a gente tá com esse problema aqui, o que a gente precisa fazer agora. E a nossa chance de sucesso é essa, o risco é esse. Ah, tá. Sim, não, entendi. Às vezes não, entendeu? Sim. Então eu aprendi um pouco a simplificar as coisas, mas eu adoro detalhes. Então também tem a hora de escolher a quantidade de informação que tu dá. Né? Tu podes ver que tem milhões de motivos que pode acontecer de alguém não gostar do que tu escreveu. De fato. Né? Às vezes é porque tu podia ter resolvido em 5 minutos e o cara não lê mais. Pode ser. Né? Mas assim, vamos organizar esse pensamento. Primeiro, qual é a finalidade do que eu vou fazer aqui? Né? Eu quero só comunicar, eu quero informar. Pronto. Talvez um cartaz na sala de reunião resolve. Talvez mandar uma mensagem de WhatsApp, talvez mandar... Mas beleza, o que eu quero? Né? Preciso de algo. Quero fazer um pedido. Quero repreender. Quero elogiar. Sei lá. Beleza. Qual é o nível de sensibilidade disso? Quero que a gente converse sobre. Quero resolver isso rápido. Não tenho pressa. Cara, você tem e-mail, você tem carta, né? Não sei se alguém lembra o que é isso, quem ainda escreve à mão. Sim. Recomendo. Você tem, daí nas ferramentas mais usadas hoje, né? Você tem o WhatsApp. O WhatsApp é síncrono ou é assíncrono? Assíncrono.
Depende, né? Depende se a pessoa estiver tu online. ligar é síncrono, mas quando tu começa... Essa coisa que eu não acho muito explicável, assim, tipo, tu manda um áudio, o cara manda outro áudio, o cara manda áudio. Por que não liga, né? Né? Mas sim, tem um mecanismo muito interessante de, cara, deixa eu depositar a informação aqui, vou fazer outra coisa. A gente tá muito multitasker hoje em dia, né? Sim. E aí quando a pessoa puder, ela manda. É ótimo isso, tá tudo bem. Né? Então também, assim, tô com o cara e não vai ter perda aqui, ou, cara, talvez ele vai ouvir amanhã esse negócio. Pensar nisso, né? É muito complexo ou é muito simples? Talvez combinar o texto com o áudio pode ser muito interessante. Sim. Posso te dar outro exemplo da minha vida jurídica. Assim, quando eu tenho um conflito para resolver, eu sempre tento, antes do escrito, antes de notificar, porque a gente precisa formalizar as coisas, produzir prova e tal, passar a mão no telefone e conversar. Sim. Se possível, sentar com o cara, ou aí eu entendo quem que é o advogado, se eu conheço, qual é o perfil do cara, se é um cara mais belicoso, se é um cara massa, se é um cara bom, né? Às vezes eu prefiro um cara extremamente agressivo, mas que ele é tecnicamente ótimo, porque daí a gente perde pouco tempo com as coisas, do que alguém que é muito legal, mas ele não manja nada do assunto. Sim, mais direto ao ponto. Exato. Mas, cara, essa ligaçãozinha, às vezes, poupa um tempo, Rafael, que meu Jesus, assim... E aí tem outra coisa, assim, que eu ouço muito. Porra, mas dá um puta de um trabalho também. Aí eu aqui, perdendo um puta de um tempo para organizar a mensagem, para ficar vendo e vendo palavra. E não... Será que o cara vai entender? Pode ser. Mas, cara, quanto talvez de tempo e energia vai te poupar 2 minutos depois ou uma semana inteira? E hoje parece que virou... proibido ligar, né, cara? É proibido ligar, né? Tem uma ética atualmente que tu manda uma mensagem perguntando se o cara pode falar. Isso, beleza. Pode falar? Tá, posso mandar um áudio ou posso ligar, né? Mas as ligações, elas estão cada vez mais escassas, né? Por essa assincronicidade aí que tu falou. E eu acho que é essa mania de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Porque quando tu estás ligando, ninguém mais faz nada. Eu posso estar aqui contigo e rapidinho... Até dá para botar o telefone no ombro aqui, dirigir, resolver outra coisa. Mas a gente pode estar aqui conversando e rapidinho tá mandando uma mensagem aqui. Que não é bom também, porque a chance de você falar besteira é grande, exato, né? Mas exato, sim, e ok, às vezes é bom. Coisas rápidas, né? Sim. O que eu não gosto, cara, é conversas complexas em pedaços. Isso tem um potencial risco de ter mal interpretação. E eu também não gosto... não é que eu não gosto, mas eu acho que tem uma perda grande de aproximação quando você fica muito tempo trocando escrito. Sim. Aí você começa a sedimentar pequenos desentendimentos que daqui a pouco... Tem um exemplo, cara, muito claro de uma negociação que eu acompanhei no passado. O outro lado... manteve o lado sell side. O vendedor se mantinha, eu acho que para ter um domínio de não ceder, sabe? Tem uma barganha posicional, que é um jeito pior de tu negociar, mas tudo bem, era o estilo dele, né? E aí começava, vinha um e-mail, vinha outro e-mail, vinha um e-mail, vinha outro e-mail, vinha um e-mail, outro e-mail. E eu tentando marcar uma reunião. Aí finalmente botaram um advogado na parada, eu posso ligar pro cara. Mas aí, cara, lento. Se a gente desde o terceiro e-mail daqueles 10, a gente tivesse sentado e conversado, não tinha mais 10, tinha mais um só. Poupa tempo de todo mundo e resolve antes. Exato, né? exato. E não sei se quem está ouvindo ou assistindo percebeu, mas já veio uma grande dica aqui, que é simplificar a comunicação, né? E na hora já me veio, a minha esposa é médica, né? E recentemente, depois de muito falar para ela de que ela precisa se fazer mais presente, rede social, que ela também é low profile total, né? E aí ela tem alguns objetivos ali na carreira para mais pacientes, aquela coisa toda. E no início, quando a gente começou a ver os materiais ali, o conteúdo dela, ela, não, mas isso aqui não pode falar desse jeito, tem que ser... Tá, mas o que tu quer falar? Porque eu que sou casado contigo, estou contigo há mais de 10 anos, não estou entendendo. Imagina a pessoa que vai abrir o Instagram, o Google ali, ela precisa ler e entender o que tu está querendo falar, né? Então, teve essa parte de simplificar a mensagem, no caso dela. Em contrapartida, recentemente eu fui na apresentação do TCC dela. E eu não entendia nada, meu irmão, porque o que ela estava falando para os professores ali, as perguntas, e eu, legal, via as imagens, que ela é cirurgiã e tudo mais, mas eu não entendia nada, porque tinha essa questão da linguagem técnica, né? Que ali para eles estavam no mundo deles e eu era o errado ali, né? E ali para eles é atalho, né?
Exato, exatamente. Mas a dificuldade que as pessoas têm de simplificar a própria linguagem, né? No caso, advogado, como tu falou, o cara entrar e já sair falando um monte de termos técnicos, o cliente não vai entender. Assim como para um médico ou outras profissões que têm esses termos mais técnicos, se ele não simplificar, o paciente talvez até faça a cirurgia contigo, mas nem sabe por que está sendo operado, né? Você não precisa partir do pressuposto que seu interlocutor, por ser uma pessoa que não é especialista no tema, é um idiota. Exato. Né? Tem gente, inclusive, que tem um repertório animal. Sim. É legal demais conversar com eles. Inclusive, o cara tem uma absorção técnica da parada. Né? Por que eu disse que é atalho? Quando a tua esposa fala em anamnese, ela já entende exatamente o processo de avaliar o paciente para ver casuística e diagnóstico e indicação clínica. Pronto. E aí eles dizem uma palavra, eles já saem na nossa frente. Sim. Eles não precisam alinhar, não tem acordo semântico, já está feito. Sim. Né? Advogado, a mesma coisa. Então, assim, para eles é mais fácil e essa decodificação também dá trabalho. Né? E aí tem uma outra camada importante assim também para ser um pouco mais empático com advogados e médicos, que é o risco, né? Então, se você simplificar demais, talvez você não tá deixando... Não é isso. Você pode tirar um pedaço importante da sua responsabilidade profissional de advertir o seu cliente sobre um risco potencial. É isso que eu tô querendo dizer, né? Então, aí tem aquela... Explique para mim como se eu fosse uma criança de 5 anos, que não precisa exagerar. Sim. Né? Mas se você usar só termo técnico, talvez você não tá chegando na pessoa. Né? E aí a finalidade que você tinha de prestar informação, o paciente tomar uma decisão informada com uma base que ele não sabe o que significa aquilo. Né? Tipo, sei lá... não vou lembrar aqui de algum termo, mas você... pode ter uma recidiva, grau não sei o que lá. Tipo, o que significa? Sabe? Não, pode acontecer de novo em tanto tempo. Tu vai fazer uma cirurgia colicistectomia. Então, pronto. O que é? Eu já sei que estectomia, tudo que é estectomia é para tirar um pedaço de ti. Sim. Né? Mas provavelmente muita gente não sabe disso. A maioria das pessoas né? leigas... Então você fala mastectomia, assim, cara, a gente vai ter que esvaziar a tua mama. Significa abre e tira um pedaço. Sim. Né? E o cara não quer saber isso. Aquela paciente está preocupada com o aspecto estético dela, cara, com a autoconfiança dela. Ela vai ter um seio a menos. Né? Ela quer saber quanto custa uma prótese. Ela quer saber se dói. Ela quer saber se ela pode amamentar. É isso que interessa. Sim. Entendeu? Exato. Tem um caso que o Charles Duhigg, que é o cara que escreveu Super Comunicadores, traz de um médico conversando com as pessoas exatamente sobre isso. Assim. E ele começou a perceber que quando ele dava uma notícia de oncologia e tal, enfim, né, o cara tem ou não câncer, tratamento, sei lá, eu não lembro exatamente o que era, mas dependendo do tipo de preparação que o médico tinha, ele tinha que estar muito mais interessado em acolher aquele cara e falar sobre como a minha família vai reagir, né? Como é que eu lido? Eu vou estar presente? Não vou. Eu estou preocupado que eu não vou mais poder prover. Cara, se tem tanto de margem no linfonodo sentinela, se vai ter anestesia tal. Claro que ele quer saber a rádio, a química, não sei o quê, mas ele tá naquele momento que dá notícia para ele, não é sobre isso, cara. Exato. Entende? E aí, Sim. se tu é advogado, médico, engenheiro, podcaster, palestrante, sei lá, essa é a parte que mais me interessa. Não é exatamente o que está sendo dito, claro, mas assim, o que aquilo vai fazer com as pessoas, sabe? E é por isso que eu acho mágico. Tu te dá conta que tem uma parada que tu falas e faz alguém chorar, pra mim é mágico. Sabe? E é meio besta, assim, porque às vezes sozinho a gente chora, só lembrando de alguma coisa. Mas assim, você talvez faz alguém acessar uma parada e aí você... pode ser um papo meio, sei lá, assim, de nos conectarmos e tal, que fica meio forçado subjetivo, às vezes. forçado. Mas é isso, cara. Sim. Essa conexão que a gente falava sobre a etimologia, né? Se tu pegar comunicar é comunicare, do latim e tal, que é compartilhar. Eu acho isso ótimo, porque de fato você tem alguma coisa que você dá para outra pessoa. Né? Mas não é só você tira e entrega. Fica contigo, você empresta um pedaço, ela processa e daí ela troca o tempo inteiro. Que é o que a gente começou falando. Sim. Né? E aí, cara, independentemente da profissão, o e-mail que tu mandou, que o teu parceiro não gostou,
né? O jeito que uma cláusula está escrita, ou um prontuário, um receituário, né? Sei lá, um projeto arquitetônico. Sobre simplificação. Tem uma tendência institucional agora de simplificar. Tem um projeto, inclusive, o CNJ, que é o órgão que regula, cuida do Poder Judiciário operacionalmente, fiscaliza os juízes e tal. Tem uma campanha para simplificação, inclusive das decisões judiciais. Sabe? E eu acho que essa é a tendência. É isso que eu estava falando antes, sobre a tendência que eu acho que está acontecendo no mundo jurídico, que aconteceu com o jornalismo. Sim. Por razões e de formas diferentes. O jornalismo teve que adotar uma camada de entretenimento, tem viés até econômico aqui. A parte jurídica da coisa, o nosso ambiente de poder judiciário e tudo mais, organizações, instituições, primeiro que tá lá para quê? E as coisas são muito escritas, né? Por que a gente precisa de um tradutor o tempo inteiro, cara? Sabe? E outra, agora as decisões estão indo pro ar, né? Sim. E aí também tá tem muita gravado, falha de tradução nisso, né? Daí o que acontece? Tem uma sessão de julgamento importante. Aí os jornalistas fazem um episódio no podcast ou abrem lá ao vivo uma mesa redonda para explicar. E aí o que eles fazem? Convidamos o doutor em não sei o que lá e tal, que é especialista aí naquele assunto, e ele vai te explicar por quê. Né? Sim. Vai continuar acontecendo. Né? A tua esposa vai continuar usando termo técnico, é bom, porque ela vai estudar isso e ela precisa fazer o trabalho dela sem ninguém enchendo o saco dela da parte técnica. Agora, ela está operando um ser humano que também quer saber o que está acontecendo. Então, Sim. Acho que essa tendência é boa, né? O que não é, na minha opinião, é a quantidade de gente que não sabe do assunto querendo falar da opinião. E agora qualquer um fala sobre qualquer coisa, né? E traduzindo demais as coisas, simplificando demais as coisas sem nenhuma responsabilidade sobre o que está sendo dito. Este é o grande problema. Aí entre este mundo e o cara que é especialista no assunto, falando super técnico, eu vou ficar com o segundo sempre. Sim. Porque assim, cara, tu manja desse assunto, eu te contrato e tu que manda, sabe? Eu falo muito isso com os meus contadores. Sabe assim, mano, você me diz aí, você que estuda isso. Você me disse. Eu entendo que da coluna da Pará para aqui, eu sei falar sobre isso, tem muito a ver com o meu trabalho, mas eu vou tomar a decisão, a responsabilidade é toda minha. Mas o que você recomenda e por quê? Inclusive, acho que foi na China a questão dos influenciadores, né? Eu fico ainda em dúvida quando se fala de China, de censura e tudo mais, né? Do perigo que isso pode ter lá na frente, mas de obrigar que os influenciadores eles sejam formados ou tenham um mínimo conhecimento técnico para não sair falando besteira. E aqui no Brasil, né, cara, eu acho que tirando a China que colocou isso agora como regra, mas isso é mundo afora, né? Gente falando sobre diversos assuntos, porque leu 2 páginas de um livro e faz uma tese sobre aquilo. Exato. Totalmente e distorcido. agora nem faz mais, né? Faz um prompt só, né? Exatamente. Tem mais isso. Eu não sei como é que tá isso, eu vi por cima essa notícia. Não sei se já regularam, estavam querendo regular, mas aparentemente a lógica é vamos proibir quem não é da área de falar uma parada técnica. Quem não é médico não vai poder falar assuntos sobre... de saúde, assuntos, né? Tipo nutrologia, muito comum e tal. Aí a gente também entra num negócio, é porque eu não sou especialista que eu não posso falar sobre? Claro que não. Né? Agora, cagar regra sem ter fundamento científico, cara, sem ter uma mínima experiência naquilo, sabe? Sem... A sua vida, às vezes, é muito melhor que qualquer curso que você faça. Tá tudo bem. Mas alinha a expectativa. Né? Tipo assim, de onde você tirou isso? Por que você acha isso? E, óbvio, tem coisas que tem mais risco e coisas que tem menos. Né? Não, daqui eu escrevo esse contrato pra ti. Cara, tem contrato, qualquer um faz. ChatGPT fazendo contrato melhor que um advogado, mas de assuntos simples que não tem intercorrência. Mas a potencial lambança que pode dar por causa do sistema, o jeito que você decidiu uma coisa que você não sabe, que aparentemente é bobagem, mas tem um cara ligado, estudou a vida inteira, e às vezes ele não foi em nenhuma aula, não leu nenhum livro, mas aconteceu num cliente dele, né? Cara, isso aí não tem quem substitua, né, Rafa? Sim, exatamente. Então eu acho que é uma questão de liability, sabe? Assim, e accountability. Você ser confiável e também confiável não só pelas credenciais que você tem, muito menos do que isso, mas pela capacidade de enxergar a sua responsabilização por aquilo. Não por uma entidade que te regula fazendo isso. Mas você perceber que você está comprometido com aquilo e você não tirou vozes da sua cabeça, né? Fonte Times New Roman. Entende? Então, eu recomendo sempre assim, pergunta, custa. E assim, você está em dúvida
Se o cara vai se sentir desafiado, questionado, o problema é dele. Se ele é profissional, técnico, aquilo, de qualquer assunto, ele tá lá para te esclarecer. Né? Desculpa, eu não entendi. Né? E aí a gente entra em níveis de conversa em que as pessoas têm dificuldade, né? Não sabem criticar, não sabem menos ainda receber crítica e não sabem dizer eu não sei. Putz, cara, não tinha pensado isso ainda antes. Cara, isso é difícil para mim. Putz, eu preciso pensar. Qual é a dificuldade? Eu não entendo, entendeu? E eu acho que é um pouco isso. Assim, todo mundo fala, todo mundo sabe, estou para trás. Preciso parecer que eu sei também, sabe? Sim. E da onde que tu acha que... Qual a origem disso? Eu fico pensando... Eu fico pensando de onde que surgem esses problemas, por exemplo, né? Da pessoa não saber... ou ter vergonha de falar que não entendeu, né? Ou ter vergonha de falar, né? De se comunicar, etc. Mas eu acho que, será que isso não nasce lá na escola, cara? Eu fico pensando assim, quando tu tá lá na escola, se tu não entendeu alguma coisa e 10 alunos falaram que entendeu, você vai ser o único que falou que não entendeu, vai ser o chato que está perguntando, fazendo a pergunta no final da aula, né? E aí tu fala, não, aí tu já vai aprendendo, eu não entendi, mas eu vejo depois, deixa eu ficar quietinho aqui, né? Ou eu costumo dizer, né? Eu falo, contando hoje as minhas histórias para minha filha, eu falo que meu pai, ele tinha o café com a diretora. Semanalmente, ou a cada 2 semanas, eu ia para a diretoria e meu pai tinha que ir lá conversar e tudo mais. E muitas vezes dela era porque eu falava demais. Que eu conversava muito na sala de aula, de atrapalhava e tudo mais. Então como a gente vai moldando isso, né? Pô, a pessoa está sendo punida porque fala muito. É claro que tem ambientes que não são propícios para isso. A sala de aula nem sempre é o melhor. E eu confesso que eu acho que eu passava do limite às vezes. Mas... será que essas dificuldades que tu mencionou não vem nascendo, a gente não vai moldando desde quando a gente é criança? Ou o que tu pensa? Eu penso que provavelmente. Acho que a gente tem que perguntar isso para os psicólogos, mas eu suspeito que sim. Porque, cara, no fundo, é tudo um bando de criança de 5 ou de 80 anos querendo ser amado, assim, né? Sim. Então... e aí eu falei do ego, falei do meu, porque eu acho que isso acontece com todo mundo. A gente não gosta de ficar numa posição de subjugamento, de vulnerabilidade. É desconfortável, é desagradável ter alguém dizendo que a gente não foi bem, dizendo que a gente fez errado, dizendo que a gente não é bom, né? E aí a gente começa a criar essas verdades na nossa cabeça também. E eu não acho, Rafa, que isso aconteça só com crianças, mas provavelmente, de novo, não sou psicólogo, né? Mas eu acho que tem muita coisa que tem muita semente que é plantada na gente nesses ambientes, né? Na escola, esse primeiro lugar social, né, que a gente começa a criar a nossa personalidade, começa a se manifestar com o mundo, com gente que a gente não conhece, começa a lidar com conflito, começa a ser oprimido, começa a precisar aparecer, começa a competir, né? Quem tem irmão tem um toque disso em casa, já mas uma parada mais mediada. Mas daí o papel de quem te educa, os exemplos que tu tem e como tu és tratado quando tu pisa na bola, porque vai acontecer, né? Eu acho que sim, planta muita coisa aí, né? E aí você tem mais traumas mais agudos e trágicos e coisas muito simples. Que dizem que a infância não é onde tu é um terreno que tu sempre está pisando, né? Então, às vezes, o cara tem uma dificuldade de falar em público, seja para 10 pessoas ou para centenas, mas é algo que surgiu lá atrás. Pode ser. Por uma professora que falou, que corrigiu mal, que um amigo que deu risada, né? E o contrário também. Alguém que te deixa um ambiente seguro para tu te manifestar. Exato. E tu gosta daquilo e o cara, mesmo que tu fala uma bobagem, que diz, olha, isso aqui não foi legal, mas olha, tudo bem, eu entendo, tu te acolhe, né? Te ajuda. Sim. Cara, o imponderável da vida, o algoritmo de 1000 caminhos possíveis que existem. Exato. Né? Então, eu acho assim, não consigo opinar sobre em que fase, mas eu aposto que seria. Já vi notícias sobre isso, tem muito psicólogo que fala sobre isso, né? E a gente tem visto bastante conteúdo sobre a criação de crianças, né? Sim. Temos um cara muito versado nesse assunto aqui, né? E eu te perguntaria, assim, quando a Eva que tem 10, né? 8. Quando a Eva tá alfabetizada já, ela já tá interagindo, ela já fica sozinha na escolinha, ela já tem amigos, já tem discussões e tal. Quando ela chega em casa e te reporta que ela não gostou de alguma coisa, né? Quando ela tá triste, quando ela tá com raiva, né? Tu tens um trabalho lá de acolher esse sentimento, mas não passar a mão na cabeça, incentivar, mas não fazer ela achar que é a última bolacha do pacote.
Cara, é uma dança difícil aí, né? Sim. O papel do pai de impor limite, ser carinhoso, não ser tão impositivo, mas também não ser tão permissivo. E a escola também é um lugar de criação desses limites, aprendizados dessas coisas, desenvolvimento da personalidade, né? Então eu acho que muita coisa é sedimentada ali, mas eu também acho que não é uma coisa definitiva, né? É algo que você trabalha, você vai criando camadas naquilo, você vai vencendo. E tu me lembrou de um exercício que fizeram. Desculpa que eu não vou lembrar qual é o ambiente, qual é a universidade, enfim, mas era algo do tipo, tinha que responder alguma coisa, tinha 3 perguntas e tal. E aí o grupo de controle tava lá com atores que fingiam que sabiam. Então, assim, quem terminar as 3 levanta a mão. Né? E aí faz uma, faz 2. E na terceira, não tinha resposta. Não tinha como responder. E aí a maioria levanta a mão e tem um cara lá e ele... O cara fica completamente perdido, né? E aí ele assim, puta, será que sou eu? Será que não é? E daí nesses lugares, tu talvez vai usar um artifício de dizer que terminou também. Ou tu... Isso mexe com a gente, sabe? A gente daí não tá pertencendo, a gente tá sendo alijado daquele grupo. Tem uma vergonha. Tudo isso vai gerar comportamento. Sim. E quando a gente tá desconfortável, ameaçado, oprimido, agredido, quando a gente tá frágil, grande chance de a gente perder a mão, de ser agressivo, de ser grosseiro. Porque quando a gente se defende, muitas vezes a gente ataca. Né? E é o problema das conversas difíceis. Tipo, você vai sentar para conversar com alguém, você nem disse nada, e dependendo de como o contexto prévio daquilo, o cara já chega lá armado completamente. Tem uma cena de Grey's Anatomy que eu adoro, eu boto na minha palestra, que é uma eu sou formado em Grey's Anatomy, não sei se tu és também. Minha mulher por óbvio. Mas ela, né? ela tem uma credencial, né? Eu não tenho o diploma dela. A minha formação em medicina é por tempo de vivência com ela. Isso. Eu sei, eu queria ver se eu conseguiria fazer um apendicite, pelo menos, assim. Tem uma cena que não importa o resto, mas assim, o contexto tá na sala e a médica tá lá se preparando, ela tá vindo aí, beleza. Eu vou dar na cara dela, não sei o que, né? Tá claro, exemplo de vias de fato, né? Mas a outra personagem chega, assim, a gente pode conversar um pouco? E aí ela, eu não preciso brigar. E eu acho que é uma metáfora perfeita pra gente entender de uma vez por todas que, cara, quando alguém quer conversar com você, não significa um sinônimo de alguém quer brigar com você, sabe? Tudo bem, às vezes alguém quer legitimamente conversar e resolver um problema e não tem habilidade para isso, às vezes perde a mão e ele acaba brigando, discutindo contigo. Mas não precisa partir do pressuposto que é um sinônimo, sabe? De uma disputa, é um conflito, né? E às vezes é um conflito, mas no conflito não no sentido bélico da coisa. A gente não precisa sair no tapa porque a gente não concorda, sabe? E nos dias atuais, não concordar com o outro é quase uma afronta, né? E a gente sempre discordou a vida inteira, sabe? A gente sempre teve grupo, sempre teve linguagem, sempre teve... Volta lá no que a gente estava conversando no início, o jeito que eu interpreto as coisas, o jeito que... O que é importante pra mim é diferente do que é importante pra ti, cara. Eu dou valor mais pra uma parada do que outra. E daí o jeito que eu fui criado, onde eu estudei, meu aspecto cultural, a língua que eu falo, tudo isso afeta, né? Sim. Se a gente achar que a gente vai concordar sempre, a gente tá perdido, né? E se toda vez que a gente tiver que tratar essa diferença, grande ou pequena, for um parto, não sobra ninguém. E é um pouco do que tá acontecendo, né? O Arthur tem o Arthur Gubert, quem é do Sul conhece. Sim. Tem uma palestra que ele fala sobre as habilidades do futuro, para ser uma monoprova de futuro e tal. Enfim, uma das coisas que ele fala que eu mais gosto na palestra dele inteira, eu acho, é a habilidade de discordar com calma. Cara, eu acho isso simples, óbvio, mas assim, tão essencial, sabe? Nesse tempo desse espectro de esquerda-direita antagônico que a gente viveu, assim, teve um tempo que eu fiz uns exercícios assim. E eu perguntava para as pessoas, né? Usava a política e tal, que é muito difícil as pessoas usar. E eu perguntava, o que tu achas? E aí eu conseguia chegar num momento de perguntar, por que tu vais votar, se tu puder abrir teu voto, por que tu vais votar nesse cara? Não parecendo um desafio de estou questionando a tua sabedoria de não. Eu só quero saber. E às vezes isso basta. Cara, eu não tô querendo te desafiar, não tô querendo discordar, eu só queria entender.
queira aprender contigo, talvez. Sim. Sabe? Então, acho que isso também conecta com um aspecto de a gente estar sempre também se defendendo demais, assim, sabe? Por quê? E aí, obviamente, antes de se defender, a gente ataca também, né? Então, e aí, tendência óbvia de observar, que nem acontece com o trânsito, que a gente está amparado por aquela caixa de metal com roda, a gente acha que a gente é invisível, a gente pode xingar, pode fazer tudo, nada vai acontecer com a gente, né? Até alguém sair do carro e vir destruir o nosso para-brisa, né? Sim. Mas nas redes sociais, mais ainda, né? Aquele papo que a gente estava falando do espaço entre uma conversa e outra. Cara, parece pagar com cartão de crédito, parece que o dinheiro é infinito, assim, né? Ah, aquela pessoa nem existe direito. Cara, ele vai ler aquilo, vai doer, né? Várias pessoas, né, dos famosos aí, de palestrante e tal. Teve um cara que me dizia, cara, eu lido muito mal com um hater. Teve um amigo meu que cresceu muito no negócio dele, e ele começou a fazer conteúdo e virou um cara muito expoente no assunto dele, né? E ele ficou, cara, milhões de seguidores, assim. E ele disse, Biel, pra mim era muito difícil lidar com a parada, eu tive que sair um pouco, assim, sabe? A galera não tem noção, joga lá e tal, né? Sim. Pra dizer o quê? Que tá muito fácil falar qualquer coisa porque a gente não tem a consequência, né? Então, assim, o devolver o desconforto também é legal. A pessoa pode estar em qualquer lugar do mundo, escrever o que ela achou ali, ou conscientemente para te atingir, e tanto faz. Ela diria isso pra ti na presença, será? Difícil, né? A grande maioria não, E né? se o cara disser, provavelmente não vai ser daquele jeito. E se ele disser, cara, vamos aprender a também não ser reativo, mas também não precisa levar pra casa. Devolve o desconforto. Sim. Sabe? O cara faz uma piada de muito mau gosto, assim, racista, machista, sei lá. Tipo, eu repostei alguma coisa, desculpa que eu não lembro o perfil, assim, mas era especificamente pra mulheres devolver o desconforto pra homens, assim, sabe? Mas pra um exemplo genérico, assim, tipo, alguém faz uma... Pô, não entendi, cara. Deixa, sabe? Devolve lá. E aí eu acho que a gente começa a ter um letramento coletivo. Sim. De se expressar melhor, conversar melhor, né? E tudo eu acho que tem a ver com a nossa intenção, tem a ver com um pouco de cuidado, assim, a gente tá muito carente de alteridade. Acho que penso que as pessoas têm tido dificuldade para parar um pouquinho e enxergar qual é o efeito que aquilo vai gerar em outro mundo ali, né? Quem são as outras pessoas e tal. Sim. E muito irresponsáveis com a consequência disso, né? Nossa, que papo John Lennon. Cara, sim, o trânsito, sabe? Você catalisa um processo e tá todo mundo estressado, e daí você vai pro escritório, e daí você briga, daí você chega em casa, meu... O trânsito eu costumo pensar assim, né? Você falou da caixa, a gente está dentro do carro, às vezes com uma película, ou seja, a outra pessoa não está te vendo e ela fez alguma coisa que tu não gostou, às vezes ele até foi errado mesmo. E eu, como pai, eu sempre me policio, cara, porque assim, tu pode me fechar e aí tu vai embora, cara. E eu vou ficar ali te xingando, irmão. Pô, o cara cruzou minha frente, não sei o quê, e destilando aquilo tudo. E para mim isso é um exercício complicado, porque eu sou, né, expansivo, assim, expressivo. Mas e aí tu não vai ouvir nada do que eu falei. Tomara que não ouça, né, para não ter o problema ali da briga e tal. Mas na grande maioria das vezes a pessoa não vai ouvir o que tu tá falando ou xingando, mas tem uma criança ali atrás que tá te observando, velho. Que não adianta depois chegar e falar assim, não, tu tem que ter respeito, tem que ter calma. Por que você tá gritando comigo, chilique? Isso. Não grita. Tá, mas papai, tu gritou com aquele cara, tu xingou aquele cara que tu nem conhece antes, né? Então é uma comunicação que não adianta você falar para ela fazer, ela tá te observando, né? Esse exemplo do trânsito sempre me ocorre. Assim. Óbvio, claro, a gente vai se colocar em situações que a gente vai ficar com um controle limitado, né? Sim. E essa parada de controle emocional também é questionável, né? Aí entra um papo de inteligência emocional que não é você não sentir as coisas. Sim. É você ter uma habilidade de saber o que esse sentimento faz com você e ter uma caixinha de ferramentas para lidar com aquilo. Né? E isso em palco e tal é muito, muito fácil de entender, assim, né? Sim. Mas você entender como aquilo se processa em você, o que mexe com você, o que não mexe, e fazer um exercício de como você absorve essas coisas, como você bota para fora, porque não adianta ficar só engolindo. Você tem que fazer uma catarse dessas coisas ruins, né? Claro. Mas daí, cara, vai correr,
compra um saco de pancada, né? Vai se mexer. Acha uma outra válvula de escape. Exatamente. Né? E aí, cara, seja responsável. Se vira. Você tá no trânsito, você é o trânsito. Você tá com a sua filha, você é um pai, você é um professor. Assuma a responsabilidade pelo seu ambiente e o afeto que você tá fazendo. Caguei pro ambiente. Tá bom, mas vai voltar pra você. Vai ter consequência. Vai ficar ruim pra ti, sabe? Então pra mim não faz nenhum sentido não fazer esse esforço. Sim. É a mesma coisa que a gente tava falando sobre, cara, cuida com o que tu vai escrever, o que tu vai dizer, porque... ele que se vire. Tá, daí o cara vai ficar bravo, daí ele vai te responder, daí ele não vai te dar o que tu queres. Aí a negociação vai ficar ruim, daí o teu parceiro vai ter uma DR de novo, daí vocês vão ficar brigados. E tudo que vocês podiam estar fazendo era tomando um sorvetinho no parque, entendeu? Perdendo tempo, cara. Perdendo tempo, energia com bobagem, assim, sei lá. Exatamente. E as pessoas desperdiçam muito tempo e energia com bobagem, cara. Eu acho. Eu acho que a vida pode ser bem mais leve, não é o papo John Lennon, mas acho que a vida sim pode ser bem mais leve e mais simples, né? As pessoas acabam dificultando. Especialmente para quando tu chegar no momento que tu precisa lidar com uma parada pesada, difícil, tu ter estrutura para isso. Exatamente. Né? E aí ter energia, ter estrutura, ter tempo para pensar, lidar, sofrer, né? Tem luto envolvido aí, saber processar as coisas. Sim, né? sim. Tu falou um pouco de conversas difíceis, cara. Eu lembro quando eu tava ainda trabalhava CLT, digamos assim, o pessoal ali do RH estimulava, né? Falava, vocês precisam ter as conversas difíceis, seja com time, com liderado, com superiores e tudo mais, isso falando no âmbito profissional, mas tem as conversas difíceis pessoais, né? Como uma pessoa, existe uma forma de se preparar para conversas difíceis, já saber com quem tu vai falar, ou às vezes tu não sabe como tu vai receber, né? Tem uma forma de tu chegar mais preparado para que uma conversa difícil tenha o objetivo cumprido ali no final? Eu acho que tem várias. Se você pesquisar, você vai achar muito conteúdo sobre isso. Eles são bem parecidos, normalmente, do que eu tenho visto. E se eu pudesse resumir de um jeito simples, um pouco mais abstrato, mas que eu acho que é um bom ponto de partida, pensar na sua intenção. E não ir com uma predisposição adversarial. Falando de uma forma simples. Aquilo que a gente está fazendo. Não estou indo lá para brigar. Né? Quando você precisa ter uma conversa difícil, você quer alguma coisa. Né? Às vezes você precisa pedir algo de alguém para você, mas muito provavelmente tem um aspecto conjunto aí. É um trabalho conjunto. Mesmo que você queira alguma coisa de alguém, você vai trabalhar junto para aquele cara te dar o que você quer. Né? Eu não gosto muito desse pensamento completamente egoísta, mas, cara, a vida é isso aí. Sim, né? Fato. Então, quando você parte do princípio que você pode ser um tradutor, um facilitador, um acomodador, um cara que vai tornar esta conversa difícil dentro do que for possível para você menos difícil, já é um bom ponto de partida. Isso já é meio que uma estrutura mental que você usa para esse tipo de conversa. Eu acho. E aí, assim, vamos ser prático agora. Eu quero discutir com o meu namorado, com a minha namorada. Quero discutir, já fica estranho. Mas assim, quero conversar sobre eles. Por quê? O que você quer com essa conversa? Saber o que você quer da conversa é importante. Sabe? Assim, de novo, e vale pra tudo, tá vendo? Assim, lembra quando eu falei, quero só informar, quero discutir, quero conversar, quero ter ideia, ou aquela assim, quero pedir ajuda. Em casa a gente conversa, né? Gera aquela tensão, né? Isso, ó a prosódia aí, quando dizem, cara, queria falar contigo. Ou a gente precisa conversar. Sim. É a mesma coisa. Completamente, né? Quando tiver um tempo, eu preciso falar com você, cara. Exatamente. Às vezes você tá sofrendo e você precisa de ajuda, tá tudo bem com o cara. Às vezes não, às vezes ele vai achar, fiz merda. Né? E agora? Né? Então, assim, primeiro esse modelo mental, como tu falou, eu acho que sim. Né? Mas de uma forma prática, assim, eu acho que o modelo que as pessoas mais vão encontrar nesse tema aí, cara, e não é à toa, é o modelo da CNV. Né? Então, está muito difundido, né? A comunicação não violenta. Ela foi proposta pelo Marshall Rosenberg. Tem um cara muito legal que é o Dominic Porter, que é um discípulo dele que divulga muito isso. Mas assim, vamos simplificar esse papo. Não quer ler o livro, assim. Tem coisas que são importantes para você. Tem o jeito que você se relaciona com você, com outras pessoas, com as outras pessoas e com o mundo. Mas assim, tem coisas que são importantes para você. Tem certas coisas que fazem você se sentir de uma certa forma. E por causa disso você quer alguma coisa. Então, quando você vai conversar com alguém, dizer como você se sente, especialmente em conversa de parceiro e parceira, de casal,
Assim, isso pra mim é muito relevante. O que eu mais discuto com os meus amigos, assim, cara, pô, mas tu chega e diz, porque tu faz isso, porque tu faz aquilo. Para de acusar tua mulher, mano, sabe? Tipo assim, olha, é importante pra mim ter tempo contigo. Eu sinto saudade de ti. Quando você tá nessa situação, eu me sinto sozinho. Logo, eu queria que você pudesse passasse mais tempo comigo. É muito melhor do que você dizer assim, porra, tu nunca tá aqui. Entendeu? E aí você traz um foco pra si e como você se sente. Né? Eu acho que já fica mais honesto. Você faz um exercício bem legal de vulnerabilidade, porque você tá se expondo. Sim. Né? Mas quanto mais vulnerável você fica, mais canal você abre também. Porque você toma um primeiro passo de vulnerabilidade e o outro também se sente à vontade para se desarmar. Né? Mas você assertivamente pede alguma coisa que você quer daquela pessoa, com base naquilo que é importante para você estar explicando por quê, né? E você não chega com um ânimo de quero brigar por isso. Nós somos um time, A gente está do mesmo lado. Isso. E eu junto queria que a gente resolvesse isso. Então, tem um cara, eu acho que é Jefferson Fisher. É Fisher, não sei. Gosto bastante dele. Ele sempre fala do carro dele, assim. Try this and follow me. Ele sempre fala assim no final, mas ele dá dicas rápidas e ele fala do... Queria tua ajuda com isso. Cara, esse começo é muito bom, eu acho. Já começa assim... Tá difícil pra mim, né? E como é que a gente pode junto fazer isso aqui? Eu não quero te impor nada. Eu preciso de algo, eu quero algo pra me sentir melhor e tal, mas também quero que tu me digas como funciona. Sim. E aí muito fácil falar, a coisa pode escalar, tu pode estar cansado, né? Vai falar com uma mãe em privação de sono no puerpério sobre isso, porra, né? Esquece. Contexto, de novo, claro. né? E momento e tal, mas também tem outra coisa. Se você ficar sempre esperando um momento ideal de falar alguma coisa, muito provavelmente você tá lá, né, com 80 anos, eu queria falar sobre isso, mas não chegou o momento certo. Cara, a conversa é difícil, ela se chama assim por isso, não tem uma hora certa. Sim. Né? Mas é a forma mesmo de falar, né? A mulher, tu trabalha demais, ou tu não fica em casa, sai desse celular. Se você fizer a abordagem de uma forma diferente, e a aí, chance de êxito é muito maior, né? E aí, talvez, numa segundo ato dessa conversa, você do outro lado dizer, olha, entendo, desculpa, sei lá, né? Tipo, não faço por mal. Sim. Eu, de fato, aí você reconhece que tá mandando mal alguma coisa, mas também você pode explicar, olha, eu sou um cara que é importante para mim ter tempo de respiro. Né? E tem sido difícil, tenho trabalhado bastante, então eu preciso de um tempinho para me alienar, por exemplo, para relaxar, para pensar em outra coisa. E eu tenho feito isso dessa forma, vendo TV, jogando videogame, sei lá, saindo com meus amigos, sei lá, né? Só não dá para ser uma fuga eterna, né? Pronto, tá vendo? Assim, tudo é ponderável, tu tenta o céu, tenta a na terra, e aí tu equilibra, e aí começa a ter uma espécie de negociação aqui. Cuidado com essa palavra, mas assim, vamos acomodando as coisas. Isso aí. Né? Muito se fala sobre ceder um pouquinho e tal, sei lá. Né? Mas aí você vê trabalhando junto. Né? E, cara, às vezes é maravilhoso, muitas vezes é maravilhoso, porque depois tu nem fala. Né? Tipo, teu namorado vai dizer, eu sei que isso você gosta, então eu vou lá pra você, não sei o quê. Assim. Era um problema e agora o cara te dá de graça, só porque ele sabe que é importante pra você. E aí, assim, num contexto de casal, na minha lógica, o meu jeito de ver relacionamento, assim, cara, quanto mais feliz o seu parceiro tiver, melhor, né? Então você vai ficar privando o cara daquilo, vai ficar enchendo o saco da tua mulher, não faz sentido nenhum. Eu costumo dizer para os meus amigos, falo, cara, fazer a mulher feliz é mais do que meio caminho andado pra tu tá feliz também, irmão. Né? E as pessoas ficam querendo entrar em choque, amigo cara. meu que fala, eu prefiro ser feliz do que ter razão, isso né? aí ia ser clássica, né? Mas é real. Mas sem piadinha pronta, Rafa, assim, e parece meio maquiavélico, às vezes, mas não é assim. Cara, eu gosto dessa pessoa, eu quero ser feliz. É isso né? aí. Tipo, eu acho que amar é ser feliz com a responsabilidade, com a felicidade do outro. Então, se você realmente... Amar é ser feliz na felicidade do outro. Você ama alguém, você fica feliz com ele quando ele tá feliz, né? Sim. Tu ama enchendo o saco do sujeito? Não faz sentido. É difícil, a gente sente dor, a gente fica triste, a gente se sente sozinho. Toda aquela criançona que a gente estava falando antes, que reverbera em todos os lugares. E no mundo corporativo não é diferente, cara. Aliás, é o lugar que mais expõe a nossa necessidade de ego. E aí tem um aspecto do dinheiro que afeta muito essa parada. Né? Alguém está ocupando o meu espaço. Às vezes é só tua vaidade falando. Mas às vezes você se sente ameaçado porque o cara tá falando no teu lugar, eu preciso me posicionar. A LinkedInização de tudo, assim, né? Sim, tudo bem. Sim.
É uma arte isso aí, né? Mas se você ficar o tempo inteiro querendo disputar, vai ficar desconfortável, vai ficar desagradável e você vai ficar chato. Aí as pessoas não vão querer te ter numa mesa de bar, num relacionamento amoroso e na sala de reunião. Uma pessoa intragável, né? Porra, Exato. né? E a gente não quer também o cara que sempre quer aparecer, sempre não sei o que, embora a gente possa reconhecer que tem gente que tem talento pra isso, assim. Tipo, cara, eu não gosto, eu sou low profile, o cara faz isso bem, deixa ele lá. Mas é time. Tá. Tu falou do talento. Pegar o gancho aqui. A minha escola é vendas, né? Boa parte da minha carreira profissional, minha vida profissional foi em vendas, time de vendas, área comercial. E tem muito esse mito de falar, o melhor vendedor é o que fala mais, é o falador e tudo mais, ou que, não, vendas é talento, né? O cara tem o talento, ele é vendedor nato. Comunicação é a mesma coisa? Existe o comunicador nato, ou existe o cara que pode ser low profile, o cara que foi mais tímido na adolescência ou até na vida adulta, e ele consegue treinar a comunicação, ou é puro talento? Pode ser, mas consegue. Guarda isso, deixa eu voltar uma casa, depois a gente volta aqui. Beleza. Só pra gente não perder um ponto essencial da história, que é, em todos esses ambientes que a gente falou, não importa as relações, onde é que tá a tua disposição pra ouvir? Né? Então, naquilo que tu me perguntou, como é que faz pra se preparar? Aguça a tua curiosidade de entender como aquele planeta ali funciona, pra entender de fato. Não adianta tu só querer despejar um monte de coisa tua sem estar pronto pra ver do outro lado. Sim. Isso aí não é diálogo, é monólogo, né? Pode ser que a outra pessoa não esteja disposta para isso, pode ter um outro momento, enfim, mais difícil, mas assim, como é que tá a tua disposição para ouvir, para entender, para escutar, né? E aí, o bom vendedor fala pra cacete. A gente tem esse estereótipo, né? Mas antes, o bom vendedor mesmo entende o que o cliente quer, né, cara? O bom vendedor tem que saber perguntar e ouvir o cliente, né? No meu ponto de vista é isso. E vamos usar os nossos queridos médicos e advogados de novo, né? O cara, modelo mais antigo, assim, que faz anamnese de meia hora, conversa contigo, te pergunta, médico de família, entende o teu ambiente, né, e relaciona todas as coisas, o contexto da sua saúde. O advogado também. O cara chega com um negócio, não, a gente vai fazer isso. Perguntar se o cara quer ainda. Já está dizendo qual é o remédio jurídico. Tudo bem, tu tens muita experiência, tu também sabes muito bem sobre isso. O cara tá te procurando, diz isso lá no escritório. Gente, a nossa experiência dá a nossa quilometragem é a nossa milésima causa desse tipo. Mas é a primeira e única. Talvez é a causa da vida do sujeito. Sim. Escuta o que ele quer e vê se é exemplo igual, qual é a diferença e tal. Né? Então, assim... O Theo Orozco, ele tem uma frase que ele anda com a camiseta que é muito boa, né, cara? Eu tive aula com ele no G4. Não me venha com remédio sem saber a minha dor, sem perguntar a minha dor. Né? Vale pra tudo, clássica, cara. Velho. Isso aí achei muito Então, na boa. conversa difícil, saiba que você pode estar sofrendo, você tem uma demanda, tem coisas que são importantes, você vai fazer um pedido. Assertivamente, por favor. Ajuda a pessoa a te ajudar, né? Sim. Mas tem um outro lado te ouvindo, né? Qual é a tua disposição para aparar esta? Não chegou legal? Como é que tu explica? Tinha um exercício que o Dominic Barr fez num workshop de CNV que eu fiz, que era assim, você tinha um mediador, né? E eu adoro essa posição de mediar, assim. Aí você dizia alguma coisa. Aí antes, o mediador pergunta, tipo assim, tô eu aqui, tá? Aí o Juan tá fazendo o papel de mediador. Eu te falo uma parada. Aí o Juan pergunta pra ti, o que você entendeu? Aí você responde. Aí o Juan pergunta pra mim, Biel, foi isso que você disse? Você fazer esse papel chato, né? Porra, que analítico, mas depois vai ficando fácil e você fica com uma predisposição ao entendimento. Sim, faz entendeu? sentido. E aí quando você começa a entender as camadas que podem fazer as pessoas se entenderem melhor ou menos, ajuda. A escuta é imprescindível. E não é só fala aí, presta atenção. Se importa com aquilo. Não é escutar já querendo dar a resposta, né? Quero entender. Estou genuinamente interessado no que tu estás dizendo, estou realmente preocupado contigo, eu realmente me importo com o que é importante para ti também. Sim. E aí a gente alinha aqui e eu vou conseguir o que eu quero, porque tu vai estar melhor comigo, entendeu? E vice-versa. Fechando esse parênteses, é talento ou é técnica? Eu acho que as duas coisas. Tá? Já me perguntaram isso várias vezes, eu costumo dizer que o talento é um atalho. Então, assim, facilita. Isso. Né? Então, assim, nos processos de preparação de palestrante, Rafa, como o teu, é muito legal porque eu trabalho com gente completamente diferente, né?
E mais uma coisa que tem muito a ver com a advocacia é que para falar sobre aquele assunto, eu preciso entender aquele assunto. Sim. Como é que eu vou te dar opinião sobre vendas que eu não sou um cara de vendas? Eu vou te ouvir, vou estudar um pouquinho e tal, e a gente vai construindo junto, né? Advogado faz a mesma coisa. Como é que eu falo em nome de alguém sem saber aquilo, né? Então eu me considero um intérprete do que funciona para ti, o que a gente vai traduzir para o mundo, tá? Dito isso, tem gente em nível muito profissional, tá? O Ale Prats, que é um cara queridaço, um palestrante profissional, comemorou a 1000ª palestra no ano passado. 1000 palestras, Rafa, pensa. Aí ele sentou comigo, Biel, eu queria melhorar esse ponto aqui, eu queria, sei lá, sabe? Sim. Outros exemplos, assim, o cara palestrante, cachê alto, não sei o quê, vou fazer uma palestra desse ano, vamos construir. Sento, a gente debate e tal. Ou às vezes, fiz uma aqui, só queria que tu me desse uma opinião. E o cara que tem dificuldade de apresentar trabalho na faculdade. Sabe? A pessoa que tem um grupo intencional lá, que ela conduz reuniões e tem dificuldade. Né? Ou, sei lá, pessoas menos versadas com menos experiência. E aí tem outra coisa também. Tem um cara que é bom, mas ele também não tem hora de voo, assim, né? Então, talvez tu seja um exemplo parecido com isso. Então, um cara que já tem experiência, já deu palestra, já liderou time e tal, mas tu não tens tantas palestras. Sim. Tu faz melhorar. Né? De que ponto tu partes? O que a gente vai trabalhar? Aí a gente vai evoluindo, né? Eu sou bom nas ideias, eu sou bom nas histórias, eu sou bom no storytelling, eu sou bom na minha performance, eu tenho carisma. Todas essas coisas, às vezes é um kit que tu percebe que já tá meio no cara, né? Mas mesmo que esteja, tu pode desenvolver, sabe? Então assim, eu fui me percebendo sendo essa pessoa que gosta de falar e se vira bem nesses momentos, né? E aí alguns sintomas que eu fui tendo na vida, a minha profissão, o outro os ambientes da faculdade, o colégio. Então tu começa a perceber que as pessoas te colocam na posição de intérprete delas, né? Intérprete mesmo, o cara que fala, né? Lá em casa acontecia muito isso, assim, fala com teu irmão lá que ele não escuta e tal. Tem esse modelo de mediador mesmo, mas tem assim aquela conversa assim difícil em família que quando eu percebi, eu estava tentando fazer as pessoas se entenderem. Né? Claro, muitas vezes me recolhia a minha insignificância e, cara, isso aqui não é para eu me meter, deixa acontecer um pouco, né? Sim. Não sou o senhor da tradução, não é isso. Mas eu sempre gostei eu fico feliz demais quando a coisa tava tensa e baixa a frequência. Consegue então apaziguar. Melhor, e tal, Mas não só nessa questão de apaziguar, eu adorava, por exemplo, ter momentos em que eu podia declarar alguma coisa para alguém que eu gosto. Sabe? Então, assim, por exemplo, agora, assim, tu já percebeu como tu és um cara legal? Tu tens essa impressão de que as pessoas gostam de ti? Não. Eu não me autocongratulo. Mas tu consegue reconhecer que tem gente que gosta muito de ti e que te acha um cara legal? Sim. Eu me considero um cara sociável, digamos assim, e que consigo... Né? Eu vou aceitar o teu eufemismo, mas assim, esta semana 2 pessoas muito legais que viram um post trabalhando comigo, o Rafa é muito legal. Sim, uma tu me mandou. Eu gosto de fazer isso, sabe? Sim. Tipo assim, eu acho legal demais eu poder ser o mensageiro disso aqui. Sim. Sabe? Tá. E aí, assim, tem coisas que a gente sente e a gente diz pra alguém. É bonito isso. Sim. Né? E aí acabou, assim, sendo assim, de vez em quando eu tava batendo no copo no casamento. Sabe? Biel, fala lá, não sei o quê. E, cara, beleza, eu adoro, né? Se eu não estiver invadindo, se eu não estiver incomodando, querendo aparecer, também tem que cuidar, né? Tô falando sobre... Não sei se é talento, se é uma predisposição, se é um gosto. Mas aí tu percebe já que as coisas vão se misturando. Porque eu fui fazendo mais, fui gostando mais, fui querendo fazer melhor, né? Tanto nessas situações que são muito legais, de estar com alguém legal e conversar sobre aquilo e ver a pessoa meio constrangidinha com um elogio, que é uma coisa que a gente faz pouco. Muito menos do que deveria. Sim. Né? As pessoas não sabem elogiar e não sabem ser elogiadas, inclusive. Mas aí, assim, o cara que apresenta o trabalho, as audiências, a sustentação oral, as reuniões, o explicador... Né? Eu acho que tu tem didática, tu entende, vai lá e tal. Então eu identifico uma suposta vocação minha, mas
vamos comprar um curso de fora e vamos sentar com um cara em outra língua para ver se eu consigo também fazer um processo de preparação em inglês. O cara me diz, né? Vamos estudar, vamos ler, sei lá, de Aristóteles ao que citei o Charles Duhigg. Sim. Né? Então, o talento não exclui isso pelo fato, especialmente eu acho que vale para tudo, mas na comunicação tem uma coisa muito clara para mim, que é como você é o instrumento daquilo e o seu corpo faz um papel primordial porque ele é o canal da coisa. Né? Então, quando você faz mais, você começa a ter uma camada de autopercepção de como você funciona e você fica mais habilidoso do que se você simplesmente fosse de improviso. Sim. E a gente sempre tem coisa para melhorar. Né? Isso também é meio dado, assim, né? Sim. Quanto que tu acha que a linguagem corporal, né, ela fala sem tu ter que falar nenhuma palavra? Total. Eu discordo. Que é um videocast aqui. Eu discordo um pouco disso, cara. Ah, que bom. Temos um primeiro ponto de conflito. E aí? Porque se tu tá aqui falando comigo e eu faço assim, eu cruzo meus braços. A primeira coisa que podem dizer é que não, o cara tá fechado, não tá recebendo, não tá gostando. Mas eu, nesse caso em específico, se eu tô às vezes ouvindo um assunto ou algo que me interessa muito, eu gosto de me ajustar aqui e eu fico aqui, ó. Porque eu não quero nada que me distraia, eu não quero bater em nada, eu fico aqui prestando realmente atenção. E às vezes eu tô gostando pra caramba do que eu tô vendo, ouvindo, assistindo, mas o cruzar os braços, no meu caso, nem sempre é porque eu tô fechado com aquele assunto. Mas é óbvio, a pessoa, o jeito que ela se porta, né? O jeito que ela se veste, eu acho que fala muito sobre isso. Mas nesse caso específico é por isso que eu discordo. Contexto. Uma variável não explica a equação inteira. Perfeito. Então, eu gosto do exemplo do braço cruzado, que teoricamente, linguagem corporal, né? Então, assim, para quem está vendo, vou me encostar na cadeira. Eu já criei uma distância aqui, tá vendo? Eu já fiquei passivo aqui. Me fechei. Me protegi. Né? Cerrei a cara. Fiquei de lado. Apontei meu pé para a porta, quero ir embora. Tem milhões de coisas aqui. Sim. Tá? Ok. Tem uma menina, desculpa, tem uma menina, a Cris Kumakola, não sei se tu conhece. No Instagram ali, depois eu até te mando. Quero ver. Ela fala muito de narrativa e ela fala que ela faz a leitura de uma pessoa olhando para ela, do jeito que está o ombro, a posição dos pés e tudo mais. Isso eu acho muito legal, é um assunto que me interessa assim, estudar sobre. Claro, né? E você vai ficando melhor nisso, vai começando a reparar mais coisas, né? Mas assim, de novo no braço cruzado, às vezes é só uma posição confortável. É isso. Às vezes o cara tá com frio. Entendeu? Então assim, calma, né? Eu gostava de ver o Lie to Me, não sei se tu lembra, um seriado antigo, que o cara era especialista em microexpressões e tal, né? E tinha muito isso, assim, de contexto total. Então, lá é um super-herói quase, mas assim, é um pouco isso, assim, conjunto, cara, né? Mas aí tem uma coisa que eu gosto de falar, que é a harmonia. Você tem, né? Te mostrei os 4 elementos da performance que eu didaticamente coloquei, não é cursinho de nada, mas timing, voz, postura e estilo. Nesse ponto do meio aqui, a integração da tua voz com o tempo, a modulação, a intensidade, como tu aumenta ou diminui o volume, se tu termina as frases mais agudas, se tu termina mais grave, tem uma ascendência, uma descendência, isso vai transmitindo certas coisas, né? Por exemplo, como é que tu sabe que alguém está lendo uma frase que tem um ponto de interrogação no final? A entonação dela está te dizendo isso, né? Tom de voz, o timbre, tá, beleza. Mas assim, vamos integrar agora. O jeito que tu usas a tua voz no tempo. O jeito que tu pausa, inclusive. Tu silencia a tua voz, né? Vamos pro resto. Tu fala algumas coisas e a tua voz tá dizendo tá me dando certas dicas, mas o teu corpo não combina com aquilo. Por exemplo, o cara tá fazendo um discurso sobre algo muito sensível, muito profundo, mas ele tá andando, correndo. Talvez ele tá nervoso. Sim. Talvez ele quer acabar porque tá desconfortável pra ele. Então, assim, tem uma leitura aqui que tu pode fazer, né? Mas tô falando sobre quando tu consegues concatenar essas coisas, meio que sincronizar, entre aspas, e tem muito mais a ver, na minha opinião, sobre o teu conforto e como tu automatizou que aquilo ficou natural pra ti do que tu ficar prestando atenção. Tem uma camada de autopercepção necessária, né? Se assistir e tudo mais. Mas esse conforto vai te deixando harmônico, vai deixando natural, entendeu? Sim. Então, a palavra natural acontece meio que por aí, né?
Quando tu tens um conflito nessas coisas, fica estranho, fica ruidoso. Ou fica robótico, ou fica aquele cara que quer parecer o seu que não é e tal. Né? Mas assim, eu acho... A tua pergunta foi se a comunicação não verbal... Comunicação não verbal ou expressão corporal fala a importância, né, da comunicação não você verbal. Você provavelmente vai ter vários lugares que vão te mostrar que a comunicação verbal diz mais do que as palavras. Né? E eu acredito muito assim, que como você faz alguma coisa é mais importante do que você está fazendo. Sim. Né? Então, pega o teu... Tu tem cachorro ou não? Tem. Pois é. Diz qualquer coisa para ele, assim. Declara o primeiro artigo da Constituição berrando com ele. Ou fala com voz de criança fofinha. Como é que ele vai reagir? Né? Biel, porra, tá me comparando um animal? Não, mas eu tô tirando camadas intelectuais para ver que o jeito das coisas... Sim. Né? Enfim, então, não sou eu que estou dizendo isso. Mais pessoas dizem, quem estudou isso profundamente vai te falar isso. Né? A importância que tem além da palavra. Né? Então, tudo que não é palavra está comunicando um monte de coisa. Né? Você tem a galera de Libras aí que não nos deixa mentir, que eles falam sem dizer qualquer coisa. Exatamente. Né? No fim das contas, aquele símbolo de dizer que você é bonita, tem palavra aqui também. Né? Mas teve uma brisa que eu fiz com alguém agora que me fez explodir minha cabeça, que foi pensar assim, cara, a gente quando fala uma parada, pensa na frase, né? Mas o cara que tem o idioma dele em Libras, ele nunca aprendeu, né? Como é que ele faz? Quais são as palavras que ele escuta? Será que ele diz alguma coisa na cabeça dele? Nossa. Enfim, pirei aqui. Sim. Mas para dizer que são códigos, né? São símbolos. Sim, sim. Né? Que é o emoji, que é os símbolos litúrgicos, que é seta, que é... Então a gente associa e entende. Sim. Então não precisa ser barulho. Não precisa ser áudio. Não sei se o taoísmo fala muito sobre isso, né? O estudo do Tao, que é você dizer muita coisa sem dizer nada. Que prega muito pelo silêncio, né? De você estar em silêncio observando e a ponto de você desenvolver uma habilidade de dizer tudo sem falar nenhuma palavra. Né? Então é muita questão corporal e não verbal, obviamente. Né? Tem um exercício que eu faço quando o sujeito tem muito filler, né? Aquelas palavras de preenchimento, né? Pode ser, enfim. Isso é legal, cara, porque desculpa, né, te cortar, imagina. Mas acho que isso são os erros, né, talvez de linguagem da pessoa. Vício de linguagem, isso aí, não erro, vício de linguagem. Aquele mais longo. Eu digo né pra caramba. Exatamente. Tá vendo? Ó, tipo assim, supostamente tem uma vocação, mas eu erro um monte de coisa. Eu falo baixo, eu falo rápido, eu me embanano, eu interrompo as pessoas, eu falo né pra caramba. E como que a pessoa consegue ir tirando isso? Se observando, cuidando melhor disso? Como que ela consegue ir eliminando esses vícios de linguagem? Gosto de sempre trabalhar as apresentações, Rafa, de um jeito intencional. Assim, por que você vai dizer aquilo? Né? Isso aqui vai fazer isso. Não pode ser tão pragmático assim, tão coisa que você vai robotizar um pouco a sua fala. Sim. Mas assim, quando você tem dúvida sobre alguma coisa, é legal pensar assim, qual é o papel que aquela parte está fazendo. Seja uma parte... O meu gesto, a minha voz, ou uma palavra, uma frase, um texto, uma história, um exemplo que você conta. Tá? Nesse momento, você perceber o que é intencional, o que não é, já é legal. Né? E aí você vai perceber que muita coisa é automática. E aí você começa a identificar, isso aqui fica, isso aqui sai. Tá? Primeira parte. Então, sim, se observar é muito importante. Tá? Daí, um suporte muito bom que um preparador te dá, porque ele consegue te ver fora da tua ilha. Né? Então, se gravar é um exercício interessante, né? Se observar. Tem um exercício legal de fazer que é você faz uma gravação do seu conteúdo e aí primeiro você só ouve, não vê. Aí você presta muita atenção no que está sendo dito. E aí você começa a perceber, especialmente os os nes, pode ser o tipo, tá, Sim. entendeu, tá, enfim. Fica muito evidente isso aí, né? E também tem o exercício de estar pronto para esse desconforto de se assistir. Tem gente que odeia, né? Mas enfim. A segunda é só se ver. Você tira o áudio e aí você olha. E aí você presta atenção em como você se mexe. E aí depois você faz uma terceira vez olhando tudo.
sabe? Entendi. Então você começa, sabe, se separa em camadas e você analisa coisas específicas. Né? Como a gravação de uma música no estúdio, grava um instrumento de cada vez. Exato. E aí, assim, a gente que faz a preparação já fica meio treinado para ver essas camadas todas juntas. Sim. Né? Tanto que, cara, você depois de fazer um processo desse, vira uma plateia insuportável. Porque tu olha tudo, né? E eu acho isso ótimo, sabe? Já te falei da missão da Timbre, que é a minha empresa, que é eliminar palestras chatas do planeta. Quanto mais gente criteriosa a gente tiver numa plateia, melhores vão ficar as palestras, porque o cara não vai durar. Pra mim é um grande desafio segurar as mãos, cara. Eu falo com as mãos. Mas por que tu tem que segurar as mãos? Eu olhando, se depois eu assistindo esse vídeo e outros aqui, eu acho que eu uso demais as mãos. Ok. Entendeu? Tá. Acho que fica talvez... Mas tem uma diferença grande em segurar e tirar, né? Mas eu também não vou ficar aqui, né, com a mão assim presa ou botar no bolso, né? Mas daí tem outra coisa que é relevante demais na minha percepção, que é a autenticidade, que é quem é Rafael falando. Sim. Como é que tu te expressa? Como é que tu te comunicas? Né? E aí tem aspectos que são inatos, né? É tipo, não, a partir de hoje eu vou ser um cara de 1,55 m. Não vai acontecer. Né? Sim. Não, a partir de agora o Biel vai ser um cara de 2 metros. Também não vai acontecer. Né? E a posição da tua expressão e tal. Agora, como tu usas o teu corpo, pode ser muito intencional. Sim. Né? Vai ter coisa que... Vai ter um certo limite de tu mexer. Né? É quase peristáltico, assim. Quase bater de coração. Né? E aí, de novo, naquele rolê que a gente estava falando antes sobre a inteligência emocional. Você vai ficar nervoso, cara. Isso é importante para você. E principalmente se é novo, se é desconhecido. E se você vai para um lugar a fim de fazer uma parada legal, a chance de você dar importância para aquilo tá acontecendo. E logo, cara, vai te afetar. Você vai se importar. É tipo a conversa difícil. Vai bater o coração. Sim. Vai suar a mão. Vai ficar vermelho. Então, assim, o estar confortável nesse desconforto é um bom exercício também. E como é que faz? Ficando desconfortável, sabe? Tem que passar por isso, né? É o rolê do corpo, cara. Quando você submete o seu corpo àquela circunstância, você vai dando cancha para ele e você vai começando a perceber como é que você reage. Né? E aí, por isso, a percepção é tão importante. Né? Óbvio que talvez no começo é muita coisa para pensar. Porra, mas peraí, tu disse para eu pensar no meu texto? Diz para eu pensar no jeito que eu falo, no meu silêncio, no meu volume, só falando de voz agora. E aí tem o tempo, o ritmo, a pausa, só falando de tempo. Aí eu tenho o meu gesto, a minha expressão, porra. Mas é tipo dirigir, sempre dou esse exemplo. Quantas vezes tu dá a seta indo daqui para casa? Sei lá. Provavelmente no primeiro dia que tu foi dirigir, tu tava pensando nisso. E aí tu freou forte demais. Daí tu esqueceu do cinto, daí... É por isso. Sim. Né? Então, o exercício é muito importante e o exercício com autopercepção, observação, ajuda demais. Eu costumo, demais nisso. Como pai, eu costumo dizer para minha filha, tudo é treino. Né? Qualquer coisa que ela vai fazer, o que ela eu não consigo fazer, eu falo assim, filha, tudo é treino. Ela completa, porque tudo é treino. Né? Acho que isso também é muito treino. Né? Razão de alguém muito experiente não ter preço. O cara já viveu aquilo, cara. Sim. Né? Acho que um dos teus convidados falou sobre a diferença em saber e ter vivido as coisas, né? Teve uma coisa que uma palestrante me disse uma vez que, cara, eu guardo muito, sempre foi muito bonito. Que é técnico, é só um elogio profissional, mas eu levei mais a fundo, assim, que foi... Eu me senti muito... fiquei envadecido com aquilo. Ela disse assim, cara, eu sabia que eu sabia, mas tu me fez sentir que eu sabia. Achei massa demais. Mas assim... Não, tem uma parada de você vivenciar que é você sente aquilo acontecendo. Alguém te dizer que vai acontecer isso te ajuda muito, te ajuda a te preparar. Sim. Né? Antecipar contexto, coisas que você pode fazer. Então tem várias dicas que eu posso dar para quem vai para uma situação dessa, talvez que nunca pensou, e tu começa a pensar e depois tu faz automaticamente. Sim. Né? Uma dessas é um ritualzinho que eu tenho de ambientação quando eu sou mediador ou mestre de cerimônias. E quando eu sou orador, palestrante também. Eu não gosto de chegar na hora de falar. Eu gosto de chegar antes. Se for parte de um evento, se eu puder, eu vou um dia antes. Se eu puder, eu tô o evento inteiro. Sabe? Para vivenciar. Você se sente parte, você entende melhor o contexto, você consegue ter uma percepção mais rápida da plateia. Né? Às vezes você precisa ativar a plateia mais cedo do que você tinha programado, porque a galera tá meio morna. Né? Vai ser depois do almoço. Provavelmente vai ter aquela lombinha, vai estar cansado, ou vai ser depois de uma palestra muito agitada, ou vai ser de manhã cedo.
Né? Uma vez eu abri um evento, segunda-feira, 8h30 da manhã, primeiro palestrante, uma galera de faculdade. Você pensa, meu Deus. Né? Beleza. Só isso já te dá um contexto. Mas Sim. Quando eu chego lá, quando eu olho as pessoas, quando eu converso um pouquinho, automaticamente eu vejo que linguagem elas usam, eu vejo como é que está o estado de espírito. E pra gente faz um papel diferente, que é você tirar coisas que você precisa prever. Porque nosso cérebro fica o tempo inteiro tentando imaginar as coisas, né? Quem é mais controladorzinho, assim, tipo eu, que tem domínio das coisas, mais ainda, né? Quando você visualiza a sala que você vai falar, o auditório, quando você não só sabe o endereço, mas sabe quanto tempo leva, mas o seu Uber está reservado, mas você chega antes, isso não é uma preocupação a menos, né? Ver se você tem distância para camarim, ou ver se você vai ter um passador bom, se você pode levar o seu, se vai ter retorno, se vai ter relógio, sabe? Tudo isso são coisas que alguém pode te dizer, mas você vê, você tá lá, não tem como emular. Exatamente. É só você que vai fazer. E são ruídos que tu elimina, né? Um passador ruim pode destruir a palestra do cara se ele perder o time ali, ficar nervoso. Pode acontecer. Tudo elétron fazendo o seu trabalho. Né? Cara, Mas a importância de sentir, sabe? Você vivenciar e ter experiência. Isso aqui não tem como substituir. Eu assisti uma palestra, eu acho que foi o ano passado, do Piangers, em Criciúma, se não me falha a memória, e deu pau no vídeo. Tá. No meio da palestra, a palestra dele era para fechar, assim. E, cara, ele tirou de letra de uma forma sensacional, cara. Ele brincou com o técnico, ele ia lá atrás do palco. Ele falou, meu irmão, eu sei, pode botar aí, eu sei que a telinha tá travada aí, bota aí o Ctrl Alt Del, sabe? Ele foi brincando assim, para deixar o cara confortável também, porque senão o cara fica ali perdido, imagina, 3.000 pessoas no evento. Mas ele tirou de letra. Ele alivia o constrangimento, né? Exatamente. Dele, cara, exatamente. da plateia, do... Porque senão o cara tá nervoso ali, esse vídeo que não vai passar e agora já esquece o que tem que falar na sequência, né? Mas isso é muita prática, e vê né? que vai cair, se atira, né, cara? Não tem? Já estamos aqui. Né? E fez todo mundo rir, foi leve. Talvez tempo a palestra, sua vida deu ruim, não sei o quê. Tá, ok. Teria sido melhor. Às vezes o time de passada de um slide X pode ser importante. Mas, cara... Sim. Sabe? É o pode que acontecer, Tamo aí, irmão. E, bicho... O slide jamais pode ser mais importante que você. Você tá ali no palco, você tá ali com a plateia na mão, conversando com ela, entendeu? O slide não vai salvar uma apresentação ruim e vice-versa, né? Eu acho que não. Né? Inclusive é o que a gente tava falando assim, se o slide é tão bom assim que você não é necessário, o que você tá fazendo lá, sabe? Pode ser qualquer um falando ali, né? Manda um PDF, manda um e-book da sua apresentação. É isso aí. Biel, a gente já vai encaminhando para os finalmente aqui. Acho que tinha muita coisa para a gente continuar conversando. Né? Fala um pouco da tua empresa, do teu trabalho, da Timbre, né? Essa preparação é só para palestrante? É para alguém que precisa fazer uma apresentação na empresa? É comunicação corporativa? Enfim, como que as pessoas te encontram para fazer algum tipo de trabalho relacionado a esse assunto tão importante, né? Que é a comunicação, hablar. Cara, eu acho que a tua apresentação foi ótima. Todas as tuas hipóteses, sim para todos. Todas as anteriores. A Timbre nasceu há 5 anos, depois de eu ser voluntário por 5 anos. Hoje eu sou voluntário há 10 anos do TEDx, que posso falar porque não é meu, mas embora eu seja voluntário, é um dos mais respeitados em termos de preparação de palestrante e tal. Fez 10 anos. Sim. E eu gostei tanto dessa parada que a galera começou a me perguntar assim, me ajuda uma apresentação, vou fazer um pitch, não sei o quê. Claro, e aí virou um hobby remunerado e daí para ser uma profissão passou a acontecer. Né? E eu trabalhei também com muito tempo com gestão, no escritório e tal, e também esse ambiente corporativo me interessa muito, eu juntei uma coisa na outra. Então esse ambiente de interação humana é o que me agrada. Certo. Né? E aí o que eu consigo ajudar é o jeito que a gente se comunica e interage pela comunicação, que na minha opinião é o jeito de resolver qualquer coisa. Você não consegue fazer nada sem comunicar alguma coisa e interagir com alguém. Né? Então... Tem um processo que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é ajudar as pessoas a colocarem palestras no mundo. Né? Tem o cara que é o profissional e quer revisar, tem o cara que tá fazendo uma transição de carreira, né? e quer fazer isso, tem um cara que quer começar, enfim, tem de todos os tipos. A Timbre tem uma parceria maravilhosa com o Efeito Vírgula, né? Sabes disso. Sim. Então essa expertise de preparar as palestras... eu tenho a grata satisfação de compartilhar com o Efeito Vírgula, que é uma House of Speakers que cuida da carreira de palestrantes e tem um line-up bastante
definido, assim, mas entendeu que muita gente quer essa expertise e pode ajudar mais pessoas a aprender, a se comunicar melhor. E na Efeito Vírgula muito voltado para palestras. Né? Então eu, junto com o Douglas e com a Ana Cardoso, que são os sócios da empresa, a Ana dá um processo de preparação lindo sobre conteúdo literário. Então tu sai da mentoria dela com um livro teu autoral, né? Não feito pelo ChatGPT, mas por ti. Com o olhar dela, que é uma best-seller, né? Tipo, acabou de lançar um livro bem legal, inclusive. Né? O Douglas é um cara que entende tudo de mercado de palestras, trabalha há mais de 10 anos com isso. Sim. Foi o cara que acompanhou o Pianges desde que ele virou esse palestrante maravilhoso que ele é. Né? E eu sou o cara que cuida da palestra boa. Né? Eu ajudo as pessoas a, tá, beleza, vamos pegar esse teu conteúdo aqui, vamos entender e vamos revisar ou vamos fazer uma nova. Né? Eu gosto do zero, é mais legal porque a pessoa aprende na prática isso, né? E aí, enfim, no TEDx eu faço isso como preparador de palestrante lá, logicamente, na linha do TED, tem um formato específico e tal. E na Timbre, além deste modelo de ajudar pessoas a palestrar, eu também faço treinamento para grupo. Então, tem uma masterclass de apresentação, por exemplo, que eu gosto de fazer ao vivo. Né? Dá para gravar também, mas eu prefiro ir em loco quando eu posso. E tem alguns workshops de comunicação para time. Né? Certo. Tanto para projeto, apresentação e tal, como para comunicação corporativa mesmo. Trabalhar como é que os grupos se interagem, né? Intra-time, entre times e especialmente depois, que é o que interessa, a interação dessa companhia, dessa organização, dessa entidade com o mundo. Né? E por isso que eu gosto tanto de trabalhar com marketing. Eles me dão muito insumos. Né? Quando tem um branding mais maduro e tal, tem bastante insumo. E quando não tem, a gente discute lá e eu sou um instrumento que se usa para aprender como é que a gente se posiciona. Né? Certo. Quem que a gente é aqui dentro, como é que a gente interage. Vamos resolver o problema que a gente tem desde processo operacional até estão mandando muito e-mail, fazendo muita reunião inútil. Né? Tem um conteúdo que eu adoro, que é fazer reuniões eficientes. Eu acho muito legal. Isso serve para grande, mas senão eu acho que todas as empresas. Exato. Né? Exato. Mas, além disso, também já fiz treinamento para atendimento, já fiz atendimento para hospitalidade. Né? Então, é um conteúdo que tem a minha base, tem o que eu acredito, tem o que eu estudei, mas claro que por demanda a gente direciona para a demanda que o sujeito quer. Sim. Né? Então, esse sou eu, a empresa chama Timbre, é timbre.pro na internet. E eu não sou um ativo de redes, eu prometo que ano que vem eu vou publicar algumas coisas, né? Mas, e o projeto com a Efeito Vírgula é efeitovírgula.com.br, lá dá pra ver os parâmetros e a felicidade que eu tenho de trabalhar com eles. Maravilha, cara, maravilha. Alguma mensagem para quem nos assistiu até agora, nos ouviu até agora e está buscando evoluir na comunicação ou tem vergonha de falar, tem dificuldade? O que tu podes dizer para essas pessoas? O que a comunicação pode mudar e melhorar, né, a vida dela profissionalmente ou dentro de casa, como a gente citou alguns exemplos aqui? Eu me faria a seguinte pergunta: será que eu converso bem? Porque se você parar para pensar, tem muita coisa que você pode descobrir, que você pode sentir, que você pode viver interagindo com outras pessoas. E se você souber usar a sua curiosidade, ser um legítimo interesse pelo mundo dos outros, assim, você aprende muito e você vai viver muita coisa boa. Né? Especificamente sobre apresentações e tal, uma das músicas que colocou no meu shuffle, uma música do John Mayer que eu gosto muito, e ele um dos versos lá é mesmo que as mãos tremam e que você não esteja confiante e tal, fale com o coração aberto. Então, diga o que você precisa dizer, é o refrão. Sim. Né? Não precisa ficar ocupando espaço alheio e ocupando a atmosfera com bobagem e falar só porque tem que falar, mas provavelmente tem algumas coisas aí que você possa expressar. Né? E aí prestar atenção no que tem aí que você queira colocar no mundo é um exercício muito legal. E eu arriscaria dizer que o que tem depois que isso acontece é muito mais legal. Ainda você não sabe ainda, você só sabe se você fizer isso, né? Sim. Então, muito mais do que uma grande dica, eu gostaria de dar essa recomendação de experimentar, sabe? De pouquinho em pouquinho, ou de um grande evento, mas testa. Se coloca na situação. Você já é um falante, né? Se você tem voz, se você não tem problemas vocais e tal, você já é um falante. Sim. Você podia usar isso muito mais, talvez. Né? E não precisa ser palestrante se não quiser. Mas usar a palavra para coisas que ela mais pode fazer pela gente, que em silêncio a gente não... O silêncio é bom, né? Sim, silêncio é bom. Tipo, é bom. Agora que eu preciso terminar a minha fala.
mas intencionalmente pensar em coisas que você pode fazer com as suas ideias no mundo é algo que eu convidaria as pessoas a experimentar. Maravilha, maravilha. Meu irmão, muito obrigado. Gostou Obrigado, do papo? Muito. Eu achei demais que a gente veio aqui super espontâneo. É o tipo de conversa que eu mais gosto de fazer. Tipo as conversas que a gente tinha na cozinha lá de casa. Sim. E, cara, discordem de mim, sabe? Mandem. Eu não sou ativo no Instagram, mas eu tô lá. Né? Quais são as suas redes sociais? É @BielKrieger. Biel Krieger. E @Timbre. Né? Pode mandar, depois troca o zap, tá tudo certo. Discordem de mim, mandem perguntas constrangedoras, desafiem o meu conhecimento, falam uma coisa que eu não sei ainda, conta uma história, me manda um postal. Maravilha, cara. Muito obrigado por estar aqui, pelo teu tempo. Sei que é sempre muito corrido, mas foi muito bom o papo aqui. Acho que a gente poderia sim trazer mais assuntos, mas quem sabe a gente faz uma próxima. Sempre que tu quiser. Obrigado pelo convite, cara. Eu que agradeço. Valeu. Muito obrigado você também que ficou até agora com a gente, ouvindo, assistindo. Se fez diferença para você, encaminha para quem você acha que pode ajudar. Comunicação, como o Biel já falou, a gente fala desde os 2 anos de idade, então você já é um falante e você pode melhorar ainda mais. Tenho certeza que algumas coisas que o Biel falou aqui podem ter te ajudado. E se quiserem aprofundar no assunto, procurem ele nas redes sociais. Se fez sentido, gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. Valeu!